isso era tortura. Eu teria 5 anos. A 6 não chegava porque não havia começado a estudar. De repente ele me gritava: vai-se dessa casa, vai embora, fora, vai embora daqui, que ninguém quer você. Quando eu começava a chorar com desespero porque não sabia o que fazer, ele começava a rir, se acabava em gargalhadas e me dava uma moeda para consolar-me. Esse é um fragmento dos diversos centenas de escritos desobedientes, escritos desobedientes, do grupo Hijos, Hijas e Familiares de Genocidas pela Memória, a Verdade e a Justiça. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse livro que marcou bastante esse período que eu estou, essa quarentena. Porque entre muitas coisas que esse livro faz, primeiro a gente tem que pensar que é um livro argentino, ou seja, de um país que, na medida do possível, escolheu acertar suas contas com a sua história. Para vocês terem uma ideia, há mais ou menos 2 semanas, Gonçalo Chispa Sanches, um dos torturadores, assassinos, criminosos, enfim, envolvidos na morte de Rodolfo Walsh, entre outros, foi finalmente extraditado, que estava no Brasil, foi extraditado e levado ao juízo na Argentina. Isso agora, 2 semanas. Então, esse livro ele é uma novidade dentro da discussão da memória. Porque se você, brasileiro, pensa, quando você ouve falar nos casos de corrupção, se você pensa, mas o que pensam os parentes desses corruptos? O que pensam os amigos deles? O que pensam seus familiares, seus filhos? Convivem normalmente sabendo que esse dinheiro foi roubado da saúde, da educação, dos hospitais. E no caso brasileiro, não sei o que dizer. Tudo leva a crer que sim, que concordem ou que se calem. Porque boa parte dos nossos milionários não conseguiria explicar para nenhum filho minimamente inteligente como eles conseguiram ser tão ricos se seus salários são quase sempre módicos. Então, no caso brasileiro não dá para saber. Mas no caso argentino, que deve ter alguns parecidos com o nosso, no caso argentino a gente tem essa exceção que é os filhos e filhas de torturadores, filhos, filhas, torturadores, filhas, filhos e familiares de torturadores pela verdade, pela justiça e pela memória. A grande questão é o que acontece, né? E o que esse livro tem? Bom, primeiro, uma marca que é essa família, esse filho, essa filha que resolve se posicionar frente à injustiça, frente à imoralidade. Quase sempre nós somos educados para a moral, para a justiça, inclusive pelos imorais e pelos injustos. Esses filhos se transformam em ovelhas negras e são deserdados pelos parentes, que estes sim topam o silêncio. E é muito interessante que a ideia de desobediência é justamente a ideia de não se calar, é de trazer para o debate público a experiência de quem esteve em contato com esses homens, e nesse caso são sempre homens, que torturaram, violaram e mataram das mais diversas formas possíveis
com as argumentações mais pífias possíveis. E vale pensar na questão de gênero aqui, porque essa semana eu vi um vídeo de um médico falando que as mulheres votam sempre em canalhas, porque esses canalhas são bonitos. E isso, na avaliação do médico, psiquiatra inclusive, definiria por que a democracia não deu certo. Porque a democracia é o direito de todo mundo escolher seus representantes. Quando esse todo mundo inclui as mulheres, leva ao fato de que as mulheres não escolhem homens nobres ou competentes, mas escolhem homens bonitos. E é interessante que, enquanto esse médico tem essa coragem de falar isso, Escritos Desobedientes é praticamente todo feito por mulheres que escolheram não seguir a direção do pai, a ordem do pai. E isso cria o primeiro dilema que eles têm que viver, que é essa fidelidade, e acho que fidelidade é melhor do que lealdade, essa fidelidade de dentro de casa em comparação com a fidelidade ao país, ao respeito ao clã, à força do pai, ou respeito à pátria. E esses jovens, eles escolhem fazer isso. Mas quando eles escolhem fazer isso? Bom, eles escolhem fazer isso de 2017 para cá. Justamente quando na Argentina assume o poder Maurício Macri. Um governo liberal ou neoliberal, com todas as políticas que nós já conhecemos, de vender tudo o que for possível, esvaziar o Estado e colocar na mão dos competentes empresários, empreendedores, esses que sabem administrar. E entre essas coisas que ele propõe estão a retirada da importância dos direitos humanos e dos juízos, que representam uma espécie de justiça dentro da Argentina com relação à história dos ditadores. Macri relativiza o peso dos direitos humanos e no governo dele se sentem aptos, confiados para propor alguns benefícios para os torturadores presos. É muito interessante, tem uma matéria do El País, que creio que o nome é No en Nuestro Nombre, não é mi nombre, não sei. E nessa matéria, vários filhos, inclusive alguns que escrevem textos no Escritos Desobedientes, nesse grupo, dizem, não, nossos pais devem permanecer presos e pagar pelo que fizeram até o último dia. Isso faz uma diferença entre países. Mas enfim, o governo Macri, não necessariamente o governo, né, porque é o executivo, mas o governo, como a gente já percebe no Brasil e no mundo, o executivo sinaliza com algumas autorizações e algumas demandas, e elas negociam com demandas do executivo e do judiciário e do legislativo. De modo que o legislativo no governo Macri se sentiu à vontade para propor uma lei 2 por 1. Para cada ano desses criminosos, o Estado consideraria um outro como perdão. E a população não aceitou isso e foi à rua. Então, e teve o caso do Santiago, o caso do jovem defensor dos direitos indígenas, Santiago Maldonado, que desapareceu no dia 1º de agosto de 2017, ficou desaparecido durante um longo tempo, depois foi encontrado dentro de um rio, com a ideia de que esteve afogado durante todo esse tempo. Como a Argentina, o
Brasil, o Chile, o Uruguai, o Paraguai e praticamente todos os países que sofreram golpes militares nos últimos 50 anos têm uma larga experiência com desaparecimento de corpos de pessoas. Isso foi o estopim para que a população fosse à rua e tentasse evitar que a onda crescesse. Então, os escritos desobedientes já trazem esse aspecto de um combate direto a essa mudança de rumo que o país estava tendo. Entre outras coisas, o governo já propunha, o governo de Macri, uma retomada das Forças Armadas das ruas, a fim de auxiliar na segurança nacional. E essa questão da segurança, evidentemente, todos nós já vivemos aqui no Brasil, porque ela é a deixa para que algumas mudanças aconteçam contra a vontade da maioria. O medo serve sempre como um conselheiro ruim para a tomada de decisões. Então, o livro é sensacional nesse sentido. Ele pega essa figura, ele tem um prefácio sensacional e um artigo colocado como pós-fácil que serve para a gente observar essa ressonância do individual no coletivo, as experiências individuais particulares, e é importante a gente pensar que num grupo social toda experiência ela é individual em certa medida, mas não deixa de ter sua parte coletiva. Apagar essa marca coletiva do individual é um exercício muito interessante de despolitizar o grupo. É daí que no Brasil, por exemplo, todos os anos nós temos 50, 55 mil mortos, 60 mil mortos. E isso resulta em 60 mil famílias que vão lutar sozinhas para serem visibilizadas, para poderem lutar, para poderem ter respostas sobre os seus mortos. E agora a gente acaba de ver o caso do garoto João de São Gonçalo, morto na porta de casa, onde um helicóptero o pega, o leva para o centro do Rio de Janeiro. Do centro do Rio de Janeiro, o Corpo de Bombeiro pega uma ambulância, volta para o município onde ele mora e ninguém precisa dar satisfação de nada. É provável que o caso do João tenha alguma satisfação, não se sabe se suficiente, mas tem alguma, porque ganhou ressonância. O grande problema é que no Brasil isso acontece com grande frequência e as pessoas continuam sozinhas. Nesse sentido, essa é uma das experiências que a Argentina traz e que nós não aprendemos, que é a organização em grupos sociais para lutar pelos seus interesses. Daí a organização Hijos, que é de filhos de desaparecidos e mortos pela ditadura militar, a organização Las Madres de la Plaza de Mayo, Las Abuelas, que corre atrás, procura descobrir onde estão seus filhos roubados pela ditadura militar, e isso tudo com um aparato de visibilidade, de mobilização, que faz com que a coisa não se torne silêncio, e não se tornando silêncio não caia no esquecimento, apesar do exercício gigantesco dos meios de comunicação cooptados para que isso aconteça. Então, o escrito desobediente é ótimo como sinalizador dessa necessidade de se fortalecer, se reunindo através de temas que nos importam. A questão do pecado original, que vive em cima desses herdeiros do mal, né? Afinal de contas, seus pais violaram meninas, mulheres, mataram, torturaram, jogaram de aviões. E esses filhos devem ir à rua e viver com isso. Há também a questão dessa obediência ao pai, muito marcada. É muito interessante que o livro esteja escrito, uma boa parte dele, preocupado com a marcação binária e machista da linguagem. Uma luta
para converter a linguagem em algo menos autoritário, menos sexista. Então é um livro que vale muito a pena. O último capítulo deixa eu ver o nome dela aqui, Verônica Stange, é sensacional. El desgarro en la palavra, ou seja, el desgarro eu entendo como a fuga pela palavra, a escapatória pela palavra, aquilo que se desprende na palavra. Então vale muito a pena ver. E como nós estamos no Brasil do mito, evidentemente que esses pais constroem um mito dentro do imaginário da sociedade, dos filhos, e esse mito de barro precisa ser desmontado para que a sociedade possa viver mais próxima daquilo que ela mesma inventou como justiça. Então ela diz: o objeto do mito, diz Levi-Strauss, é proporcionar um modelo lógico para resolver uma contradição. O dia e a noite, a natureza e a cultura, a vida e a morte, o impulso filial e o dever social. É essa copresença lúcida dos dois termos da contradição, amor e repúdio, o que confere à reclamação do filho uma legitimidade, uma justeza e uma extraordinária mesura. Justiça e não vingança. Vale a pena pensar que alguns pais, eles eram torturadores tanto em casa quanto na rua, no seu trabalho. E outros não. Outros conseguiam aquilo que Hannah Arendt chamou lá no seu texto a banalidade do mal, que é a capacidade de ferir corpos fora de casa e dentro de casa tratar seus filhos como fonte de todo cuidado e amor. E isso faz a gente pensar a situação desses filhos como o limite ainda desse dilema interno, que é como aceitar seu pai, fonte de amor, que ao mesmo tempo é a fonte de dor para boa parte da outra sociedade. Esse é um pensamento que eu acho que tem tudo a ver com o nosso país. Esse livro eu comprei em Córdoba, então não sei quando ele vai chegar aqui, se vai chegar aqui, se há interesse aqui. Mas é muito bom ler esse livro e pensar no Brasil de hoje, com tantos silêncios e tão pouca desobediência. Vamos em frente. Até.